Boa noite, Instagram, tudo bem? Chegou mais uma terça-feira. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos à nossa live de terça-feira. Aqui tá o Instagram e aqui tá o YouTube. Muito boa noite. Hoje o tema tá massa, gente, tá massa. É sobre como envolver a família na organização da casa. É um assunto muito pedido. E hoje a gente vai falar sobre isso. E vocês sabem que aqui a gente não conversa de uma maneira muito rasa, né? A gente dá uma aprofundada no assunto, porque o meu objetivo é que vocês saiam daqui mais reflexivos e com técnicas e estratégias para fazer isso funcionar aí na casa de vocês, certo? Vamos fazer o seguinte, clica aqui nesse aviãozinho de papel e convida duas pessoas que sofrem aí com a família para tentar trazer a galera para organizar a casa e nem sempre consegue. Chama essa galera para vir para a live, manda essa live para essas pessoas. Vamos colocar todo mundo aqui para discutir esse assunto hoje. Hoje a gente vai discutir esse assunto. Boa noite, Kelly, Catarina. Boa noite, Jaque. Eu também estou com saudades. Mas daqui a pouco começa a turma 3, hein? E aí a gente vai estar tudo junto de novo. É sempre muito bom estar junto com os meus alunos. Eu amo. Bom, pra quem não me conhece ainda, eu sou Daísa Calissaia, Personal Organizer, especialista em home office. Ó meu home office. E hoje a gente vai falar especificamente de como envolver a família na organização da casa, o que afeta muito o home office. Vamos combinar? Vamos combinar que afeta e muito o home office? E também, que bom, Catarina, obrigada. Vai ser legal o assunto, eu tenho certeza que a galera vai gostar. Boa noite, Gi, boa noite. Muito bem, vamos começar? Ó, no meio da live, umas 8h30, vai entrar convidado especial aqui, hein? Vai entrar convidado surpresa, um casal. Vai ser babado, um casal vai entrar aqui e contar pra gente como foi, o que contagiou o marido a contribuir tanto com a transformação da casa e tudo mais. Polêmico esse assunto, Gi, polêmico. E eu quero começar, galera, explicando pra vocês o significado da palavra envolver. É legal a gente procurar o significado das palavras, vocês gostam? Eu amo. Porque o tema da live é como envolver a família na organização da casa. Ok, Daísa, mas o que significa envolver? Vamos pensar nisso? O que significa envolver? Eu fui no Google, vocês sabem que eu amo, né? Eu fui no Google e lá tá assim, ó, cobrir, embrulhar. Cobrir e embrulhar dá outros significados, mas eu gostei mais desses. E também dá uns exemplos. Por exemplo, envolveu o amigo num abraço. Legal, né? Envolveu o apartamento com árvores. E sempre numa conotação positiva. Eu achei isso tão interessante e fiquei pensando sobre isso. Envolver a família na organização da casa. Eu traduziria da seguinte maneira. Eu sempre gosto de procurar a tradução original da palavra. Tô amando os corações, tô amando os corações aqui que vocês estão mandando. Mas eu sempre gosto de dar a minha própria tradução, entende? E na minha tradução, envolver seria trazer para o seu lado, conseguir um aliado. Isso faz sentido para vocês? Me diz aqui se isso faz sentido para vocês. Trazer para o seu lado, conseguir um aliado. Essa seria a minha tradução de envolver a família na organização da casa. Ai, quanta gente linda chegando! Sejam bem-vindos, galera! Por que isso, né, gente? Por que é tão importante a gente pensar nisso? Primeiro, porque assim, quando a gente quer envolver o outro, a gente tem que se perguntar se a gente está envolvido. Hein? Eu quero trazer meu marido para o meu lado. Os meus filhos
pro meu lado. Mas eu tô desse lado? Eu tô de algum lado? Eu já tenho um posicionamento sobre esse assunto? Obrigada, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom, Rê, vai chegando, convida a galera. Então, você tem que se perguntar, José, eu estou envolvido ou envolvida com a organização da minha casa? Eu quero envolver a minha família, eu quero muito envolver eles, mas eu tô envolvida? Eu abracei essa causa verdadeiramente? Eu estou vivendo isso no meu espaço, com as minhas coisas, com o meu armário, ou com o meu lado do armário, seja como for, não importa. Você já tem esse posicionamento do lado da organização? Você já está do lado da organização? A gente precisa se perguntar isso, gente. Por quê que é importante? Porque a nossa família é inteligente. A nossa família é inteligente. Nós não podemos subestimar a nossa família. O nosso marido, os nossos filhos, né? Ou a nossa esposa. A galera é muito inteligente. As pessoas percebem quando a gente só fala uma coisa e não faz. Ah, Cíntia, muito obrigada. Me diz aqui se isso faz sentido pra vocês. Faz sentido? A galera saca. Ah, minha mãe fica falando um monte pra eu organizar, mas dá uma olhada nas coisas dela. Falar que eu tenho que arrumar o meu quarto, mas ela nunca faz a cama. A galera é inteligente. Então muitas vezes a gente fica gastando muito, né, o nosso discurso sobre algum assunto, seja ele qual for, tá? Hoje o assunto aqui é organização, mas poderia ser alimentação saudável, poderia ser prática de exercício, qualquer que seja o hábito saudável que a pessoa quer adotar. Não adianta nada ela tentar incentivar o outro e ela mesma não fazer. Não vai funcionar. Na minha casa foi o marido que me trouxe para a organização. Que demais, Catarina! Fale mais sobre isso. Essa pessoa é demais. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Gente, isso daí nunca colou, né? Vamos combinar, Jaque? Faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso nunca colou. Eu tenho um tsunami em casa. Ela não organiza o quarto porque sempre acabo ajudando. Nem sempre isso é ruim, né, Cíntia? Conta um pouquinho aqui pra gente desse tsunami. Quantos anos ele tem? Essa crença foi a desculpa dos nossos antigos. Exatamente. Foi uma frase muito usada, né? Por muitos e muitos anos para as pessoas justificarem os seus maus hábitos. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Mas no fim isso nunca funcionou. Nunca funcionou verdadeiramente. Então, a gente tem que lembrar, mas a gente vai falar mais sobre isso adiante, lembrar disso, tá? Lembrar que a nossa família é inteligente e eles estão observando tudo. Então, eles estão mais do que observando o que a gente fala, eles estão observando o que a gente faz. E isso fala extremamente mais alto do que qualquer conselho. O que a gente faz fala extremamente mais alto do que qualquer conselho, certo? O segundo ponto do porquê que é interessante a gente pensar nessa palavra envolver, exatamente, o exemplo é o que envolve. É porque a gente precisa criar uma estratégia. Gente, essa parte é muito legal. A gente precisa criar uma estratégia. Eu já vou vir aqui ler os comentários de vocês, tá? E quando eu falo estratégia, é porque, na minha opinião, a nossa casa funciona como uma empresa, embora ela não seja, certo? A casa não é uma empresa, mas ela funciona como uma empresa. Como assim, né, Daísa? Como assim a casa funciona como uma empresa? Ela precisa de um líder. A casa precisa de um líder. Alguém que tá na frente, sabe?
sobre a organização, sobre a limpeza, sobre a comida. Exatamente, ela precisa de um líder. E o restante da família, vamos supor que o líder é a mãe ou o líder é o pai. O restante da família são os colaboradores. Percebam a diferença. Percebam a diferença. São os colaboradores. Não são funcionários e não são ajudantes. Não são funcionários e não são ajudantes. São colaboradores. E qual é a diferença, né, Daísa? Qual é a diferença nisso? A mesma diferença de chefe e líder, gente. Não é a mesma coisa. Embora pareça, né? Não é a mesma coisa. Um líder é muito melhor do que um chefe. Um chefe é só para alguém que a gente fica ali prestando contas, né? Entregando os nossos resultados. O líder é alguém que inspira a gente, que motiva a gente, que tá sempre alegre, sempre disposto, sempre com uma palavra positiva. É ou não é? É um líder, é uma pessoa que ela é magnética. Você sempre quer estar perto de líderes, de pessoas que lideram movimentos, porque são pessoas animadas, pessoas positivas, para cima. Então a casa, ela precisa dessa figura. Precisa dessa figura de liderança e os demais vão se tornar os nossos colaboradores. Aí vem o pulo do gato, né? Que é justamente esse que eu contei pra vocês. Todo mundo gosta de seguir um líder. Pensa nisso. Todo mundo gosta de seguir um líder, alguém que é animado, alguém que tá disposto, alguém que elogia, alguém que é admirável. A gente precisa encontrar essa figura dentro da nossa casa. Deixa eu ler um pouquinho aqui o que vocês estão comentando aqui. Poxa, ó, galera animada, né, gente? Deixa eu ver. A Malu, a Cíntia comenta que a Malu tem 11 anos e bagunça a casa toda. Como sempre, saio colocando as coisas no lugar no final do dia e ela fica esperando a minha ajuda. Cíntia, uma criança, né? 11 anos. E, às vezes, a gente precisa entender que essa parte os meus filhos sempre ficam esperando a minha ajuda. Na verdade, o que eles querem, né? Às vezes, não é só uma questão de ajuda. Às vezes, os filhos, eles querem também a companhia dos pais. Vamos combinar? Por que as crianças normalmente brincam na sala, gente? Por que as crianças brincam na sala? Mesmo quando elas têm o quartinho delas, mesmo quando elas têm a brinquedoteca, né? Nem todo mundo tem, mas às vezes algumas crianças têm. Tem um espaço separado para brincar, tem o seu próprio quarto, mas eles trazem os brinquedos para a sala. Eles trazem. Por quê? Não é companhia que eles estão procurando? Companhia. A gente não foi feito para fazer nada sozinho. A gente sempre quer estar junto das pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente admira. Os filhos querem o tempo todo a companhia dos pais. O tempo todo, até na arrumação. Para eles é muito mais fácil fazer isso junto dos pais do que sozinhos. Então, usar esse gatilho, né, como algo a favor, como um momento bom a ser compartilhado, é uma ótima opção. Porque você vai criar no seu filho uma memória agradável sobre a organização. Quando ele crescer, quando ele for um adulto e ele lembrar que ele precisa organizar a própria casa, né? Quando ele já tiver a própria família dele, as lembranças que ele vai ter sobre organização vai ser de momentos agradáveis que ele teve com a mãe, com os pais. E ele vai transmitir isso para os próprios filhos. Isso vai acontecer. Gente, vai acontecer. Eu tenho ótimas lembranças de organização com a minha mãe. A gente sempre compartilhou as coisas em casa. Sempre. A minha mãe nunca me forçou a fazer uma coisa que eu não gostava. Isso, na verdade, se tornou um problema pra mim, porque hoje de cozinhar continua sendo uma dificuldade. Porque ela é cozinheira profissional, né? Então, ela sempre cozinhou e eu nunca curti.
E eu sempre ficava com a parte de guardar a louça, que era uma coisa que eu gostava, na verdade me irritava quando outras pessoas faziam isso. Porque guardava tudo errado, guardava o copo no plástico, né, o prato na panela, isso me irritava um pouco. Então eu tenho ótimas lembranças, olha que interessante, né, isso fica marcado na gente. Não desconsidera, viu, Cíntia, esses momentos aí que você passa com a sua filha. Eu sempre fui uma bagunceira e quando casei me deparei com um marido super organizado, babado. Porque homem, quando é organizado, meu chegado, ele é organizado. Amo fazer organização com homens organizados. Cíntia, aqui tem um de 6 anos, a galera interagindo o máximo. Eu sempre digo que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. É isso mesmo. Deixa eu ver o que mais. Brinquedo que não acaba muito, né, Gil? É isso que você falou, é bem verdade. Ele me trouxe para o lado da organização. Hoje eu sou uma profissional de organização. Olha que interessante, né? A Catarina, ela não foi só influenciada pelo exemplo do marido na casa dela, como ela descobriu uma profissão nisso. Olha que massa. Vai chegando, galera. Sejam bem-vindos. A Malu não gosta de ficar só, tá vendo, Cíntia? Olha pelo lado positivo, você é a líder. Você é a líder da casa. Então, a sua filha vai sempre procurar motivos para fazer coisas com você. Sempre. E isso é maravilhoso, porque vai criar memórias maravilhosas para ela. O Lipe pede pra gente brincar com ele. É isso, gente. Por isso que eles trazem os brinquedos, né? Por isso que eles trazem, porque eles querem companhia. Deixa eu ver o que mais vocês comentaram. Opa, peraí. Subiu aqui uma tela errada, dá segurança pra eles, é isso mesmo. Igualzinho a minha relação com a da minha mãe, show, que maravilha. Oi, Kika, boa noite. Sejam bem-vindas, Andréia, é isso mesmo. Então, se você quer verdadeiramente envolver a sua família na organização da sua casa, eu coloquei aqui 3 passos simples e básicos, tá? Primeiro passo, envolva a você mesmo. Se pergunte se você está envolvida com a organização da sua casa ou se você está envolvido. Se isso já é uma realidade na sua vida, no seu quarto, no seu armário, na sua cama, né? Você faz a cama quando você acorda? Se os seus filhos entrarem no seu quarto agora, como é que vai estar o seu quarto? Então esse é o primeiro passo, porque se você não estiver envolvido, você não vai envolver ninguém. Ok? O segundo passo é você assumir a liderança. Entende que a casa sozinha não vai assumir esse papel, né? Porque ela não tem uma vida própria, ela não vai fazer isso. Então precisa de um líder. Alguém que tá lá, sabe, tipo líder de torcida? Gente, quem já assistiu aquele filme americano que tem líder de torcida? Tá todo mundo dançando, é a mesma coreografia, todo mundo ensaiadinho, mas tem um líder, alguém que puxa aquela galera, né? É a mesma coisa. Então, assuma a liderança, se é que você quer envolver aí a sua família nisso. E seja sempre animado e positivo. Porque os líderes são assim. Certo? E outro motivo, né? Vocês hão de concordar comigo que ninguém gosta de seguir uma pessoa chata. Uma pessoa que só reclama, que só briga, que só grita. Quem que gosta de seguir uma pessoa assim? Imitar uma pessoa assim? Então, qual é a memória que você está dando e deixando para os seus filhos quando o assunto é organização e, consequentemente, limpeza da casa, né? É algo que quando começava dentro da família, a guerra também começava? A gente precisa se perguntar sobre isso, né? Sobre esses assuntos. Porque senão jamais vai dar certo. Jamais vai dar certo. Não tem outro jeito de fazer dar certo. O meu filho de 23 anos, que tem depressão e ansiedade, está se engajando com o home office dele. Ai, meu...
Deus, não acredito, Gil. Que coisa maravilhosa, gente. Olha o comentário da Gil. A organização traz muitos benefícios. Mostra isso para sua galera. Mostra isso. A melhor maneira de você mostrar isso não é ficar falando o tempo todo. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Ninguém me ajuda, que inferno. Ninguém faz nada. Não, não é desse jeito. É você fazendo e estando feliz com isso. Estando animado, positivo, né? Chama lá seu filho para conversar com você no seu quarto. Ou para jogar alguma coisa lá no seu quarto e o seu quarto tá impecável. Tem até um aromatizador no quarto. Envolve a galera. É meio que um jogo de sedução, entendeu? Envolve a galera. Mostra os benefícios que isso tem tido na sua vida antes de tentar imputar isso na vida deles. É desse jeito que você vai ganhar o jogo. Tô procurando ideias de como colocar. Show, Gil! Show, você tá de parabéns. E toda vez que a gente organiza o espaço dos nossos filhos, né, da nossa família, é como se a gente estivesse fazendo carinho neles mesmos. E eles percebem isso. Lembram que eu falei no começo da live? Eles são inteligentes. A galera é inteligente. Eles estão ligados nos nossos movimentos. Não subestime-os. Jamais, jamais. Hoje, quando eu postei sobre o que seria a live, o Flávio, um querido, ele comentou uma coisa que eu achei o máximo e eu disse que ia trazer essa questão aqui para nossa live. Ele disse assim: nossa, que assunto importante! Isso deveria ser ensinado nas escolas. Como envolver a família na organização. Eu falei: caramba, Flávio, que interessante seu comentário. Vou levar isso para a live. Aí eu devolvi a bola para ele. Aí eu perguntei assim: mas ensinado para quem? Para as crianças ou para os pais? Na reunião de pais e mestres. Responde aqui para mim, José. Na opinião de vocês, isso deveria ser ensinado na escola, ok. Mas quem deveria saber primeiro? A criança ou os pais? Para quem que a gente tem que ensinar a organização? Responde aqui pra mim. Tô esperando, viu? Tô esperando a resposta de vocês. Porque lembra que eu comentei ensinado para os pais primeiro? Pois é, Jaque. As crianças, porque elas são ótimas nisso, né? Eu também concordo, Gil, que as crianças, elas são ótimas. Só que assim, lembra que eu falei que precisa de um líder? Uma criança, ela não está pronta para liderar nada. Ela está em formato de construção, né? Construção de caráter, construção de personalidade, construção de memórias. Ela está em construção. Ela não pode e nem deve assumir uma responsabilidade como essa. Ela não está pronta para isso. Se alguém consegue uma mudança rápida, são os pequenos. Eles são babados e são ótimos aliados. As crianças são ótimas aliadas, mas elas não podem assumir a liderança que cabe aos pais. São bem receptivas, mas elas não têm autoridade. Exatamente. Então eu acho que sim, o assunto organização poderia sim ser tratado nas escolas, mas isso tinha que ser muito bem tratado com os pais. Se os pais ignoram a mudança, cria o trauma. Exatamente. E as crianças, elas querem participar. Gente, as crianças querem participar. Por que uma criança fica pedindo para a mãe para lavar a louça? Para ajudar a arrumar a cama? As crianças fazem isso, principalmente quando elas são pequeninhas. Quando são pequenas, elas querem ajudar. Elas querem participar. Porque elas querem estar junto, certo? Elas querem estar junto, elas querem a companhia dos pais.
E quem tira delas esse desejo de participar são os próprios adultos. Os adultos fazem isso com as crianças. Com a nossa chatice, com o nosso perfeccionismo, com a nossa falta de tempo, de querer tudo pra ontem, né? Criança não é rápido como um adulto. Criança não faz tão bem feito como um adulto. Então os adultos acabam tirando isso das crianças. E quando elas crescem, eles querem devolver as obrigações. Aí elas não querem mais. Não criaram nenhuma familiaridade com o assunto, né? E muitas vezes quando isso é devolvido da maneira errada, como se fosse um castigo, um peso, uma coisa horrorosa, né? E não é. A organização é maravilhosa, só traz coisa boa. É claro, tem o esforço, né? Mas me diz aqui, me conta aqui, se vocês já acharam alguma coisa negativa na organização, eu desconheço. Só que todo ouvidos para vocês me contarem o lado ruim da organização. Se é que existe. Deixa eu ver aqui o que vocês comentaram mais. Os pais, ensinada para os pais, os filhos vão imitar os pais, o exemplo é o que sempre conta, exatamente. Meu neto ajuda a forrar a cama, alisa a cama igual minha mãe faz. Olha que coisa linda. É isso mesmo. As crianças, elas são esponjas, né? Elas são verdadeiras esponjas. É o melhor momento, inclusive, para aprender idiomas. Imaginem vocês. A primeira infância é o melhor momento para ser ensinado várias coisas importantes. Então, os pais precisam se organizar para ter tempo de participar com os filhos em todas essas atividades domésticas. Isso vai fazer toda a diferença no adulto que ele vai se tornar. Se ele vai ser um adulto organizado ou um adulto desorganizado. Se ele vai ser não só organizado e desorganizado com a casa, mas com as finanças, com os relacionamentos, com absolutamente tudo, gente. Tudo. Deixa eu ver. Na organização não, mas muitas vezes no organizador, daquele em excesso, exatamente, né? Não estamos falando aqui do outro extremo. Incentivo minha filha de 7 anos a me ajudar. Ela fala com orgulho pra todo mundo que eu sou organizer. Que demais! Bel, que demais! Tá vendo que massa? Não tem um lado ruim, muito pelo contrário, traz muitos benefícios para a vida, concordo. O organizador que pensa que não se vive porque vira bagunça. Não é isso? Muito bom! E agora, preciso contar para vocês esse detalhe, né? Aqui do meu colaborador, do meu aliado. Desde que eu comecei a trabalhar muito em home office, desde que eu criei o home office, comecei a trabalhar muito em home office, comecei a ter cursos, né, de home office, o Julian, ele tem se tornado o maior dos meus aliados. Porque, como eu disse pra vocês, cozinhar pra mim ainda é um desafio. É uma coisa que rouba muito a minha energia. Eu fico muito cansada quando eu tenho que cozinhar. Então, se eu tivesse que cozinhar e lavar a louça, gente, eu acho que eu ia produzir 25% do que eu tenho que produzir no dia. Então, a gente dividiu, porque é uma empresa, né? Nós trabalhamos juntos, trabalhamos em casa, então é uma empresa, a gente divide também os deveres domésticos. Eu cozinho e ele lava. Ele coloca a mesa. Ele faz essa parte. E a gente, dessa maneira, vai funcionando como equipe, entendeu? Um apoiando o outro para conseguir os resultados que a gente quer. Para pessoas que trabalham em casa, sejam empreendedores ou não, essa questão de ter a família engajada e envolvida é extremamente mais importante. Porque trabalhar de casa exige muita disciplina, gente. A nossa casa, ela não foi criada para ser um ambiente de trabalho, mas ela se tornou.
E não é só por conta da pandemia, né? É um novo modelo de negócio, de trabalho e é muito positivo, tem um lado muito bom. Só que a gente precisa criar mecanismos para fazer isso funcionar de maneira produtiva. Porque o tempo todo a nossa casa fica lembrando a gente de que aqui é o momento de relaxar, que você pode fazer depois. E não, né? Você precisa produzir, você precisa organizar tudo isso, o seu trabalho e as demandas que a casa te traz. Então é ainda mais importante engajar a família para te ajudar se você também está trabalhando em home office. Adoro ver o Juliano no trampo com você. Pois é, Jaque, pois é. Pois bem, mas agora eu quero convidar aqui um casal. Um casal babadeiro. Que o marido... Olha, eu não sei não o que é aquilo. Se foi engajamento. Eu vou deixar ele falar, né? Vamos torcer pra internet não boicotar a gente e dar tudo certo. Deixa eu ver se eles ainda estão aí, porque eu já falei pra caramba. Vamos deixar eles contar pra gente como é que foi esse final de semana que a gente viveu junto. Que rifem os tambores. Manda tamborzinho. Boa noite! Não tô te ouvindo. Peraí, vamos tentar. Ai. Tá ouvindo? Agora saiu. Fala mais um pouquinho, Pri. Ninguém, né? Oi? Só não tô aparecendo, tá tudo preto, né? Não, tô te vendo um pouco sim. Seja muito bem-vinda, Priscila. Eu não tô vendo nada, minha gente, tá tudo preto. Mas você tá me vendo, tô tudo bem. Tamo te vendo. Boa noite, Polly. Você tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo, né? Tô. Show. Uhum. Show. Ai, que home office lindo esse que tá aparecendo aí. Que babado, menina. Gente do céu. Pri. Oi? Nem te conto quem trabalhou muito nisso aqui. Conta, por favor, conte. Se apresente aqui, Priscila. Apresente-se, Polly, fiquem à vontade. Eu sou a Priscila, fotógrafa da Marcel Fotografia. Esse é o meu ajudante, meu motorista, meu assistente. Segurança, cozinheiro, lavador. E marido. Eu sou Gente, o Polly é o marido. Ele não é um marido, ele é o marido. Porque ele realmente é um super aliado, né, Pri? É isso mesmo, simplesmente não. Né? É o CDN mesmo, eu faço de tudo. Ô Pri, mas conta um pouquinho pra gente. Você trabalha muito de casa? Como é que funciona? Então, praticamente, acho que 80% do meu trabalho é em casa, porque como eu sou fotógrafa, né, a gente vai tirar as fotos, é 1 hora, 2 horas, mas eu trabalho o dia inteiro praticamente em casa, editando as fotos da semana inteira, né? Então, é muito difícil conseguir, como você mesmo acabou de falar, conciliar almoço, arrumação de casa. Tipo, se eu tô realmente ativa nas redes sociais, se eu tô em dia para entregar dos meus trabalhos, a casa fica uma zona, né? Então, às vezes, isso também desanima. Até antes, eu estava até falando para ele, que essa semana passada, né, com a casa bagunçada, e também eu não tinha home office, isso. Então, eu hoje, né, vamos dizer que hoje foi o meu primeiro dia de trabalho no meu home office. Hoje eu fui mais produtiva do que a semana inteira passada. Já pensou? Então, realmente, estava mais focada, né? Uma coisa assim, não, agora eu tenho que parar no meu lugar, eu tenho que realmente parar para trabalhar mesmo. E ele me ajudou muito também hoje, né? Compartilhou, fazendo também o almoço. Não, mas o almoço ele fez ele lavou prato, lavou roupa hoje, a gente tá desenrolado. É demais, gente, porque o Polly, ele tem o trabalho dele, né, na parte da manhã. E na parte da tarde, ele super ajuda a Priscila, ou quando sai, né, Pri, pra fazer os ensaios externos com os clientes,
E quando a Pri tá em casa fazendo essa parte da edição, né, das fotos, que é esse trabalho intenso aí que ela faz, ele tá cuidando das outras coisas porque a casa não pode parar, né, Polly? E você sabe que o almoço feito por mim, né? Não tenho o que falar, o cara é profissional. Mas realmente a gente precisa dessa ajuda, né? Porque se fosse eu realmente sozinha, eu não ia conseguir, né? E quando, tipo, só é eu mesma, assim, tem hora que realmente, tanto eu como ele tá naquela zona de não quer fazer nada, né? De cansado, mas que um outro entende, né? Ou então tem uma hora que não, vamos todo mundo, vamos os dois, tem hora que tem que ser assim, os dois, mas como você falou, tem que ter alguém pra tomar essa iniciativa, né? Vamos, minha gente, vamos agora, nós juntos conseguem, né? Exatamente isso. Eu comecei a live com uma música do Capital Inicial que eu amo, que é o tema Não Olhe Pra Trás. É bem legal a letra dessa música. Em uma parte da música ele diz assim: nem tudo é como você quer. Nem tudo pode ser perfeito, né? Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. A Pri é uma pessoa super flexível, de boa, né, Polly? Ela é uma pessoa de boa. Não é aquela mulher chata, insuportável com limpeza, que ninguém pode deixar um chinelo fora do lugar. Não, a Pri é de boa. Só que existe esse outro perfil, né? Quando a pessoa é muito perfeccionista, muito a louca da limpeza e tudo tem que ser feito do jeito dela, na hora dela, é muito mais difícil lidar com uma pessoa assim. Os extremos são muito difíceis, né? Ou aquela pessoa que não faz nada, não gosta de nada, não quer ajudar em nada, não quer participar em nada, ou aquela pessoa que só tá bom se for do jeito dela. Não, gente, não dá pra fazer desse jeito. Tem que ter um equilíbrio nesse compartilhamento. E você perceber o que o outro gosta de fazer, né? O que é fácil pra ele, o que é mais natural. E isso tem que ser trabalhado, né? Porque, um exemplo, no começo do casamento, foi difícil, né? A gente ter essa questão de compartilhar. Porque ele trabalhava, eu também trabalhava. Mas por eu trabalhar muito em casa, às vezes ele achava no começo que eu não trabalhava tanto igual a ele. Então, como sabe, você trabalha em casa e gosta de você arrumar, fazer o almoço, dar comidinha, né? Acontece. Então, isso foi realmente trabalhado entre nós dois, né? Porque às vezes também dá vontade também de fazer nada, né? Realmente, hoje a sua carga é muito melhor do que eu consegui. Nós fomos melhorando as coisas aos poucos durante o casamento, né? Então, nós fomos compartilhando, né? Um pedaço da sua parte, um pedaço da minha, e foi se ajudando. E hoje você tem muito mais responsabilidade do que você tinha antes. E eu estou do seu lado para enxergar o quanto você trabalha. Não dá para a gente ver, né? Quando é que a gente pode ajudar e quando é que a gente dá uma relaxada, uma descansada. Nada como você participar um pouquinho da realidade do outro para você ver o quanto é, né? O Julian, Polly, ele participou já de alguns trabalhos de organização externos comigo e quando ele fez o primeiro, ele falou: caraca, velho, como você aguenta fazer isso na casa do cliente e ainda chegar em casa e fazer qualquer outra coisa? Porque é extremamente puxado o trabalho de organização e vocês viram, né? Vocês presenciaram aí esse final de semana como que é a pegada. Sai pra fazer compra, volta e organiza e tira de um lado, põe no outro. É um desgaste físico muito grande. E quando o outro participa, é muito mais fácil dele entender do que você só ficar falando, né? Ô, Daísa, eu passei 3 dias todo doído, viu? Ainda bem que eu fui na casa da minha sogra aí da Rosa, que ela tá aí na live também, e ela me deu uma massagem que deu uma ajudada legal, viu? No mês ele cortou, o guarda-roupa todo arrumadinho, aí pegou no cabelo a roupa dele, dando chique. É realmente desgastante começar a organizar, né? Mas uma vez que tá feito, gente, uma vez que tá feito, diga aí, por favor, como tem sido
acordar nesse novo quarto com o home office criado, esse closet quase pronto? Uma vez feito, feito. Só alegria. A gente Exatamente. já acorda com isso no rosto, né? Com outro ânimo, com outra vida, com outra expectativa. É outro ambiente. Então, quando a gente está nesse ambiente de limpeza, organizado, é maravilhoso, né? Tem uma pessoa que vinha arrumar aqui a casa, né, fazer a faxina. Aí ela disse, tem certeza que esse é seu quarto? Aí eu fiz uma filmagem, botei no Instagram. Ela não, eu tive que olhar pra ver se algum piso era o mesmo, porque eu tava reconhecendo que eu não quero ser realmente. Era o seu quarto, né? E ela, Priscila, apontou uma coisinha assim, realmente muda muito. E não muda só realmente a aparência, né? Muda também, até, eu acho que, vamos dizer assim, até o autoestima, né? Porque a gente já dá vontade até de se arrumar, porque tá vindo a roupa, sabe onde é que tá as coisas, né? Não tá tudo perdido. Porque eu mesmo, ó, tô de maquiagem, minha mãe que reclama quando eu uso maquiagem. Então, e sem falar também da questão que eu sei, pode ser que tenha algum cliente aqui meu também, tem a questão da entrega, né? Do processo, né? Da produção. Tem outro nome também, que eu esqueci. Produtividade, né? A produtividade, né? Melhor. Exatamente, exatamente. Ô Polly, eu queria falar contigo, eu amei essa parte da autoestima, viu, Pri? Porque é muito verdade. Ainda mais por empreendedor, né? Eu acho que o empreendedor, ele tem que encarar o home office com ainda mais seriedade. Porque assim, se ele não empreende, se ele não toma ação de fazer várias execuções no negócio dele, nada acontece e o dinheiro não entra. Então ele precisa criar motivos para se autoanimar. E não é fácil estar animado o tempo todo, é punk. E ter um lugar específico de trabalho, não um lugar só ali uma mesa, né, um computador, mas um lugar que te inspire, que te alegre, que te deixe feliz, isso vai mudar completamente o jogo do seu negócio. Ele, essa questão aí, né? Ele mesmo ia. Eu me acordava para ir trabalhar em casa e eu ia com a roupa assim que eu me acordei. Ou pegava qualquer outra roupa assim, bagunçada mesmo, cabelo amarrado, né? E assim, realmente é importante a gente, vamos dizer, como se realmente desse mesmo no trabalho, como se saísse mesmo do escritório. Não que vai se periquitar toda, né? Mas é bom sim a pessoa se arrumar, né? Realmente não, agora cheguei no meu trabalho, nem que seja no quarto, como é no meu caso, né? Porque isso realmente, vamos dizer, que dá mais uma seriedade realmente para o ambiente. Exatamente, é como... Fala, Polly. É o ambiente que ela mais gosta de estar, por isso que ela está feliz da vida assim. Ela se levanta, já cai aqui no chão, sai de trabalho, já cai aqui no chão. Ficou perfeito pra ela, né, Polly? Nem vai na cozinha mais. Não. Aí traz. Cozinha pra quê? Hoje eu trouxe café aqui no trabalho. É mais que Ai, gente, muito maravilhosos. Mas eu quero fazer uma pergunta pro Polly, viu, Polly? Porque, veja, vem mais pra cá na câmera pra gente ver. Quando faz aí uma semana, uns 15 dias, que eu tô aqui no ouvido do Polly, minha gente. Polly, vamos desmontar aquele guarda-roupa. Polly, vamos desmontar aquele guarda-roupa e o Polly indiferente. E assim, por mais que muitas vezes a mulher é a líder aí, né, na organização da limpeza da casa, não é assim em todas, mas na maioria é, o homem é o chefe ali, né? A autoridade máxima ali da casa. E a gente precisa seduzir ou envolver a pessoa e trazer ela pro nosso lado. E eu ali, Polly, vai fazer muita diferença, você vai gostar, confia em mim, vai dar tudo certo. E ele indiferente. Não, Daísa, vamos esperar o closet chegar, não vai dar certo isso não. Mais de um mês que eu também estava falando pra ele isso. Chavecando, né? E nada. Aí, o que aconteceu? A Pri, ela se inscreveu no meu curso de Crie e Organize o seu home office do zero. Só que a Pri, ela tem um perfil que ela precisa realmente dessa confirmação aí das pessoas que estão do lado dela, o que é extremamente natural, né?
Precisa desse, não, vamos fazer, gostei, vamos comprar e tal. Por mais que tinha lá tudo que ela precisava de informação, ela me contratou como consultora para ir lá fazer as compras e realmente tirar o projeto do papel. Polly, o que foi que mudou para você decidir tirar o guarda-roupa do quarto e criar o home office? Qual foi o pulo do gato? Bom, o pulo do gato, na verdade, foi exatamente o que você mencionou agora há pouco na live, né? Exemplos. O exemplo é motivador, na verdade, né? Então, ela já me falava isso antes, mas ela me falava, né? Aí veio você do outro lado e me falava. Mas quando a gente decidiu, por fim, sair de casa para comprar as coisas, você percebeu que eu sou assim, né? Se é para fazer, vamos fazer, acabou. É para comprar aquilo ali, vamos comprar aquilo ali, acabou. Eu não gosto desse negócio de dúvida, de coisinha aqui, coisinha ali, não. Meu negócio é ali. É isso, é aqui, é aqui. Pronto. Certo é certo, errado é errado. Pronto. Então, na hora que se decidiu, estamos indo dia tal comprar o home office com a Thaisa. De lá nós vamos vir para casa, vai começar a organização aqui das coisas. Beleza? De boa. Vamos embora. Contem comigo. Exatamente. É isso. Que demais, Polly. Olha que interessante, né? A gente entender como o outro funciona da nossa família, da nossa casa e respeitar isso. A Pri, ela queria muito esse home office e não é de hoje, né, Pri? Desde que a gente começou a falar do projeto do Closet, a gente fala desse home office que era ali no cantinho do quarto, que provavelmente ia sair dali, ia pro espaço do guarda-roupa. Eu não tinha nem pretensão de fazer curso para falar sobre home office na época, mas a gente já sabia que aquilo precisava ser melhorado. Quando eu falei, brinquei com eles, né? Eu só vou sair daqui, da minha cidade, se for pra ir aí a gente comprar esse home office. E a Pri falou, vem assim, bora. Algo mudou dentro da cabeça do Polly. Ele falou, então, já que vai acontecer, contem comigo. Maravilhoso, maravilhoso. A gente juntou os aliados perfeitos, né, Polly? Positivo. E realmente, fala, Pri. E como tu falou, vai comprar um home office, então a gente vai ter que jogar fora o guarda-roupa. Vai botar home office aonde, né? Então, e teve que ter essa conversa, né? Pra ele criar essa expectativa de como iria ficar e que talvez realmente fosse melhor mesmo tirar o guarda-roupa. Mas como às vezes algumas pessoas talvez achem difícil envolver o marido, envolver a família, talvez porque não tive uma conversa franca, né? Às vezes o que falta é uma conversa. E às vezes não é só uma conversa, às vezes tem que ser uma coisa, várias conversas, né? Tipo, a gente tinha saído uma semana antes pra ir pra Leroy. Aí a gente olhou, fiquei lá olhando, e ele passei, minha puta, pra comprar logo. E eu não sei o que comprar, eu comprei o quê? Aí acabou que a gente foi embora, não comprou nada. Então, realmente, com a sua ajuda, né, e com o consentimento, e já tendo conversado com ele, ficou bem mais fácil de colocar tudo em prática. Por isso que eu falei para a Thaisa, não saia dessa casa enquanto você não colocar na cabeça dessa mulher o que é para comprar. É para comprar o quê? É isso. Então vamos comprar isso. Foi mesmo. E isso é maravilhoso, né? Autoconhecimento. Ó, Daísa, foi ótimo o seu curso. Foi mais ou menos isso que você falou pra mim, né, Pri? Ó, Daísa, foi ótimo o seu curso, massa, mas... E agora? O que eu faço? Eu ainda não consegui decidir. Eu preciso de ajuda pra decidir o que comprar. E a ajuda aconteceu, né? A gente foi e realmente conseguimos fazer as compras mais do que certas, né? Porque a gente tinha uma ideia e quando chegou na loja a disponibilidade era outra. Só que as coisas foram se encaixando de uma maneira muito boa que se enquadrou aí no seu cenário perfeitamente. Perfeitamente. Eu sabia que realmente para organizar, em algumas situações já tinha que fazer algumas compras, né? Meu Deus, eu vou precisar vai gastar muito, né? E com a ajuda da Daisa, né, a gente conseguiu comprar realmente as
nenhum excesso. Isso. E no curso também a gente aprendeu isso, né? Primeiro tem que ver o que é que tem em casa para depois comprar as coisas que realmente seriam necessárias. Exatamente. Ai, gente, foi ótimo. Foi ótimo o que a gente fez aí no sábado, essa transformação toda. Foi ótimo receber vocês aqui na live. O que vocês diriam, primeiro, para quem precisa criar um espaço legal para trabalhar em casa e para quem está aí nessa conquista de trazer a família para o lado da organização? Eu diria o seguinte, sempre entenda o que o outro está passando, o que o outro sente, o que o outro pensa. Porque, no meu caso, uma das maiores motivações para fazer isso era justamente ver ela bem, né? Porque a minha alegria depende da alegria dela. Então, toda a família, na verdade, depende disso. Ela depende da felicidade do outro. Quando a gente coloca as necessidades do outro da nossa família à frente das nossas, então a gente sente uma alegria fora do comum. Então, sempre pensem nisso. Pensem no bem daqueles que você mora junto, que você ama. Vai dar Deus. No meu caso, eu achei muito interessante o que a Naisa falou, até no curso que a gente fez no workshop presencial, né? Do Organizar Você, com respeito a ajudar a família a mostrar que a organização, a limpeza, tudo isso não é um castigo. Porque hoje muitas famílias, muita mãe acaba falando, se você não arrumar seu quarto, você vai ficar de castigo, né? Então eu poderia falar, olha, se você arrumar seu quarto, a gente pode hoje passear no shopping, né? Então mostrando que vai ter benefício se fazer aquilo, né? Não malefício. Eu mesmo, como eu tenho um irmão que é autista, eu não sei, a gente foi na casa dele esses dias, ele queria baixar um programa. E eu falei, olha, eu só vou baixar esse programa para você se você ajudar a mamãe a lavar prato. Então ele foi e ajudou, né? Então, assim, realmente tem que ser, como você falou, inteligente, né? Para conseguir envolver a família e não ficar aquela coisa chata. Ai, vai lavar os pratos, vai me ajudar, você me ajuda, né? Até com respeito ao marido também, né? Perfeito. Se a gente pode também criar gostar para fazer eles ajudarem mais também, tudo com paciência. É isso mesmo. Ideias são o norte que a gente precisa, né? Se a gente precisa de um norte, são as ideias. Então, senta, conversa, cria, imagina. E depois, quando vocês tiverem o projeto pronto, executa. E outra coisa, tem também sobre a questão da criatividade, porque se separar um pouquinho e também conversar, pode conversar com a gente, tem a Dais aqui, com certeza está à maior disposição para ajudar, sobre o que fazer, porque tem que imaginar que um guarda-roupa velho daquele cai dos pedaços ia virar, porque eu mesmo teria tido tanta dor de cabeça com... seria oficial, né? Gente, quanta pérola. Quanta Só pérola. Deus que o oficial vai vir, né? Mas se não vir, esse daí já matou um monte de coisa. Resolveu, né, Pri? Resolveu. O outro vai ser lindo, maravilhoso, incrível, mas esse aí do jeito que tá, já resolveu, né? E é bem isso. Mostra o closet. Vamos fazer outra live sobre closet, gente. Hoje é sobre trazer a família. Mas, porque daqui a pouco vai cair. Mas no outro momento a gente mostra assim o closet da Pri. Eu quero resumir um pouco das pérolas que vocês falaram aí, que eu acho que não dá pra passar batido. A gente precisa reforçar. O Poli falou sobre eu vou estar bem se a minha esposa estiver bem. Às vezes as esposas não conseguem comunicar para os maridos o que elas precisam, né? Ok, eu quero viver num ambiente legal, né? Não só home office, mas na casa toda, mas eu não consigo sozinha. Eu preciso de ajuda. Você fala isso pro seu marido? Você fala isso pra sua esposa? Eu preciso que alguém venha aqui me ajudar a sair dessa situação que a gente se encontra. Gente, falar que precisa de ajuda não tem nada de errado, é maravilhoso, né? É clareza. Você entender que, travei, não sei o que eu compro. Eu vou gastar meu dinheiro e se eu gastar errado? Eu preciso de uma consultoria mais próxima aqui para não desacertar o objetivo da ação, né? Isso é muito bom.
quando a gente tem clareza no que a gente quer, de qual é o nosso limite e comunicar isso pro nosso cônjuge, né, pro nosso parceiro. E ele, como o Polly bem disse, vai querer o seu bem, porque o seu bem é o bem dele. É a paz dele. Né, Polly? TM falou que é difícil falar isso. É difícil conversar com o marido sobre a situação. Ah, pedir ajuda, né? Eu acho, né? Nem sempre é fácil, mas é possível, é treino, né? É treino. Toda vez que a gente pede ajuda de um especialista, seja ele qual for, né? A gente chega mais rápido onde a gente precisa. E, gente, perder tempo é perder vida, né? Perder tempo, perder dinheiro é perder parte da nossa vida, porque é a nossa vida que a gente tá empregando para ganhar o nosso dinheiro, pra fazer as nossas coisas. Não dá pra ficar desperdiçando a nossa vida. Então pensem nisso com carinho e pensem na família de vocês como aliados. A gente não tá, não somos exércitos inimigos, né? É um time só. A gente precisa realmente de aliados. O que a Pri falou também é maravilhoso. Ao invés de falar, se você não fizer, vai acontecer isso como um castigo, faz o seu que eu faço o meu, que quando a gente terminar, a gente vai fazer essa coisa legal junto. Vamos cozinhar junto, vamos assistir um filme junto, vamos sair. Então faz o seu que eu faço o meu. E a live vai acabar. 39 segundos! Vamos ter que marcar outra depois. Muito obrigada. Oi? Pra mostrar o closet. Pra mostrar o closet. Vamos mostrar o closet. Amados, muito obrigada. Já tô com saudade, viu? Obrigada pelo convite. Já vou para estar com vocês. A recíproca é verdadeira. Fiquem com Deus. Rosi, quero te conhecer. E quero massagem. Que isso, só o Polly ganhou? Que absurdo. Tchau. Ah, obrigado. Tchau, YouTube.